Você já tem o seu candidato? Não, a pergunta retórica não, é sério. Você já tem o seu candidato? Prefeito? Quem já tem prefeito aí? Levanta a mão. Tá, antes de mais nada, quem não vota, quem vai só justificar? Tá bom, bastante gente até. Então, quem já tem candidato? Quem não tem a mínima ideia em quem vai votar? Tá. Quem se sente não representado por qualquer um desses que estão aí? Não. As respostas estão tanto quanto truncadas. Porque se você já tem um candidato e não se sente representado, por que você está votando em quem você está votando? Tem que votar em alguém, né? De qualquer forma, não tem jeito. Nós não vamos falar sobre eleições hoje. Muitas vezes confundimos política com o processo eleitoral. Confundimos política com o que acontece na prefeitura, na sede do governo ou lá em Brasília. Eu acredito que a nossa educação política aqui no Brasil é tão deficitária e tão precária que até mesmo nós que tratamos disso e que conversamos a respeito disso, temos pouquíssima noção do que realmente cidadania e responsabilidade política é. Até como cidadãos. Nós não só não conhecemos os nossos direitos, nós não conhecemos as nossas leis, nós não conhecemos as atribuições dos nossos representantes e não sabemos como o nosso próprio sistema funciona. Então, como cidadãos, nós somos um traste. É sério, você é. Eu, assim, com todo respeito. Como cidadãos, nós somos horríveis. Como cidadãos, nós lembramos de muitos direitos nossos, principalmente os direitos de consumidor. Mas nós temos grande dificuldade em lembrar dos nossos deveres e da responsabilidade social que todos nós, como brasileiros e hoje, como manauaras, temos. Isso é exposto na forma como já falamos hoje, como dirigimos, na forma como protegemos o que é nosso, na forma como entendemos, inclusive, a propriedade privada, na forma como compreendemos o direito do outro. Isso é mostrado na forma como a nossa sociedade manauara se organiza e é. Nós terceirizamos todas as responsabilidades públicas. E hoje parece que nós confiamos mais num rei, num déspota que vai nos proteger dentro do seu feudo com muralhas boas e nos dando tudo o que precisamos, porque nós pagamos para que isso aconteça. E esquecemos da nossa responsabilidade. Então hoje nós não vamos falar sobre eleições. Por mais que ou vocês já foram, quem já foi? Muitos já foram, ou vocês irão em algum momento hoje. Para tratar desse assunto que precisa ser tratado, que é o nosso sistema de hoje. Hoje falaremos realmente sobre o aluno e a cidade. O aluno é você. Você diz que você é seguidor de Jesus Cristo, cristão, evangélico, católico, discípulo de Jesus, servo. Algum desses termos, você se identifica com um deles? Quem se identifica com um desses termos? Levanta a mão. Muitos ateus ou céticos ou agnósticos hoje? Não sei se eu fui entendido. Quantos de vocês são discípulos de Jesus Cristo, evangélicos, cristãos, católicos? Tá. Desculpa, minha pergunta não foi tão clara. Vocês dizem, e eu digo, que somos alunos de Jesus Cristo. Isso é ser discípulo. Servo dele, isso é ser escravo. Ele é nosso Senhor. Nós dizemos que somos cristãos, que seguimos o caminho dele. Então, deve existir algum tipo de ensinamento, de percepção a respeito de quem ele é, como ele viveu e como nós somos e como vivemos, que faça-nos entender como deve ser a nossa ação como alunos dele na nossa cidade. Porque muitas vezes parece que nós não somos habitantes desse mundo. Muitas vezes até falamos isso, né? Nós somos habitantes desse mundo, somos cidadãos dos céus. Eu nunca vi ninguém habitando os céus. No céu não tem político. Tem ser humano que talvez tenha exercido a profissão de administração de sociedade. Eu não estou dizendo que o político não vai para o céu. Não. O que eu estou dizendo é que lá, né, pelo menos da forma helênica e bem de uma religião quase de Olimpo, lá no céu nós ficaremos contemplando a majestade de Deus toda a eternidade, como bons anjinhos flutuando por aí.
o aluno e a cidade, nós precisamos urgentemente começar a refletir sobre como nós, que dizemos ser discípulos de Cristo, agimos com cidadania e responsabilidade na nossa vida pública, na nossa vida de interação com a rua, com o outro, com direitos e deveres. Nesses últimos anos, principalmente por causa das grandes denúncias e a grande revolta pela recessão econômica e tudo mais, nós temos visto muita indignação. Vocês mesmos disseram que já sabem quem votar, mas nenhum representa vocês. Então isso demonstra uma indignação, uma revolta muito grande. As maiores passeatas e movimentações de rua que já tivemos na história do Brasil acabaram de acontecer nesses últimos 3 anos. Os nossos políticos nunca foram tão vaiados em locais públicos. Nós fizemos de nós mesmos brasileiros um espetáculo para o mundo todo quando vaiamos todos os governantes do nosso país nas últimas 2 grandes vitrines mundiais. Nós demos um tiro no nosso próprio pé com toda razão. Com toda razão, deploráveis os nossos representantes. Mas nós os colocamos lá. Há um desengajamento político crônico. Nós pensamos em política a cada 4 anos. Nós pensamos em coisa pública a cada 4 anos, ou menos, a cada 2 anos, porque sempre tem uma eleição vindo aí, e nós nunca acompanhamos depois. Nós nos fazemos de próprios fantoches, até porque as nossas ideologias são completamente volúveis. Nós passamos de comunistas a neoliberais no mesmo dia. Nós podemos nos identificar com pautas e com ideologias socialistas e completamente dedicadas ao outro e de completamente nos colocarmos como sacrifício vivo, santo e agradável na mão do outro para que ele nos use completamente. Na manhã, quando somos de alguma forma com algum sermão do grande Frei Leonardo Boff, nós vemos que precisamos agir pelas comunidades de base e fazer com que as comunidades mais carentes possam se desenvolver. E no final do dia, estamos comprando um celular de R$ 4.500 e dizendo, eu vou parcelar em 12 vezes. Aí, quando somos confrontados com isso, ouvimos as célebres respostas. Quer dizer, então, que um socialista não pode ter um telefone? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a volatilidade de ideologias. Nós cremos em Cristo de manhã e quando saímos de carro, nós cremos que somos os líderes da rua. Então, as nossas ideologias estão numa salada. Nós cremos numa moralidade transcendente e traímos os nossos relacionamentos mais próximos. Então, estamos numa fase de desengajamento ideológico tão grande que é quase impossível conseguirmos falar coerentemente a respeito de cidadania e responsabilidade. Nós queremos utilizar o que nos é por direito, mas não queremos os sacrifícios que nos são por dever. Eu não estou falando aqui para analfabetos. Eu não estou conversando aqui com pessoas não formalmente educadas. Conhecendo bem a grande maioria de vocês, quero crer eu que no mínimo 60% da nossa congregação tem curso superior completo, 30% mestrado, talvez uns 15% doutorado. Somos um público seleto. Mesmo que haja diferenças sociais razoáveis no nosso meio, estamos provavelmente 90% de nós na categoria dos 10% mais ricos do Brasil. Você é rico. Winston, minha conta não diz isso. Confia em mim. Você está pelo menos na faixa dos 10% mais ricos. Eu iria dizer 5 a 2%, mas talvez você ficasse chocado. Vá ler as estatísticas.
Portanto, somos um grupo tão seleto com relação a conhecimento e tão seleto com relação a recursos, que acredito eu que em nossas mãos existe um grande poder para começar a mudar coisas. Se tivermos uma conscientização diferente da que hoje reina no mundo, mas também no Brasil. Hoje nós vamos fazer um panorama relativamente rápido sobre o que a Bíblia fala a respeito das nossas responsabilidades de cidadania e de responsabilidade pública. Isso começa bem cedo. Começa muito cedo ainda lá na lei mosaica. A gente normalmente fala sobre a lei do Antigo Testamento com um certo ranço. Nós que não somos judaizantes, a gente pensa, não, a lei que não deixa a gente comer lagosta, não deixa a gente comer camarão, não pode comer sarapatel e coisas assim. A gente pensa assim, as leis que falam a respeito de mulheres no seu período não podem fazer certas coisas, de impurezas e tudo mais. Essa mesma lei que nós rechaçamos tanto, fala a respeito de responsabilidade social. Fala sobre redistribuição de renda. E se nós começarmos, assim, quem está falando é o Winston, tá bom? Capitalista de pai e mãe. Filho de americanos. Tá? Eu tenho cidadania no Império. Darth Vader é o meu presidente. Tá? A Bíblia fala a respeito de redistribuição de renda, perdão de dívidas, ano sabático, tratamento do pobre diferenciado. Vamos ver. Olha lá em Levítico 19. Lei, tá? Aí você vai dizer, não, mas eu vivo sobre a graça. Palhaço. Eu também vivo sobre a graça. Mas quando é para você pegar uma leizinha dessa para condenar alguém, você é rápido em encontrar o endereço certeiro e publicar no Facebook. Comece a publicar esses textos no Facebook. Olha o que diz Levítico 19, a partir do verso 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, quem é que faz colheita? Algum proprietário de terra, não é? É quem faz a sua colheita. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham além das extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Você entendeu o que ele está dizendo? Você não vai colher até as bordas, você vai deixar as bordas, e o que cair para trás ficou. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Quer dizer, você passa uma vez, o que ficou, ficou. E se tiver caindo alguma coisa no chão, lá ficará. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Interessante Deus se importar com isso, né? Vamos continuar. Não furtem, não mintam. Se você é político e faz parte da comunidade viva, ou se você tem algum cargo público e faz parte da comunidade viva, tatue isso aqui no seu braço, aqui dentro, para que todo dia você possa, ao entrar na repartição pública, você leia: não furte, não minta, não engane uns aos outros, nem jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. A sua próxima tatuagem, essa está liberada. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte. Patrões, falo com vocês. Tem funcionários, secretárias em casa, funcionários realmente da empresa de vocês. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Algum momento de confissão e arrependimento e conversão? Eu vejo mãos por aí. Alguém deseja se converter desse pecado? É mais fácil ir para o céu, né? É mais fácil aceitar Jesus para ir para o céu. Há 3.000 anos atrás, já havia na legislação judaica a inclusão
Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedras de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. E hoje a gente fala de inclusão para os deficientes, banheiros adaptados, empresas contratando Voltou? Empresas contratando pessoas com deficiência. E nós achamos que da democracia. Eu vou mudar de microfone, eu vou com o de mão, tá bom? Um, dois. Foi. Imperceptível a ação dele. Nós pensamos muitas vezes que a melhor coisa que aconteceu na face da Terra foi a democracia. E foi que deu voz a qualquer cidadão. Deu dignidade a qualquer ser humano, pelo menos isso é o pregado. Mas muito antes da democracia, pelo menos entre o povo judeu, que veio acontecer tardiamente, porque ali ainda era um imperialismo, de certa forma, já existiam as leis que protegiam aqueles que mais dependiam de proteção do Estado e da sociedade. Parece-me que quando o legislador judeu institui certas leis e certos conceitos, ainda na lei mosaica, ele está dizendo o fraco, a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro, o surdo, o cego, são nossa responsabilidade. É interessante que eles não colocam essa responsabilidade sobre os seus governantes. Não é assim, governantes, criem algum sistema para que, no momento da colheita, seja recolhido um percentual para os mais pobres, e aí o governo poderá redistribuir essa renda. É interessante que não é assim que é tratado. Aí talvez diga, não, o povo de Israel ainda era desorganizado politicamente nessa época. É interessante que eles são tão organizados que Moisés, nessa mesma época da instituição do povo de Israel, já tem um certo governo em que ele é o governante principal, e aí existem conselheiros dele, e abaixo dele outros conselheiros, juízes. Eles já são altamente organizados para um povo tribal. Mas eles estão colocando não na mão do governo, mas na mão de cada cidadão, a responsabilidade para com aqueles que não têm tanto. Isso começa lá atrás, mas não fica lá atrás. Logo mais tarde, quando o povo de Israel é levado cativo, vocês sabem dessa história? Pelo número de mãos que levantaram, eu vou já partir do pressuposto que vocês conhecem a Bíblia. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, foi talvez a pior coisa que aconteceu ao povo de Israel, e a questionaram até mesmo se Deus era o Deus deles e se Deus se importava com eles. Porque como podia o povo de Israel, os filhos de Deus, serem derrotados e levados cativos por um povo ímpio? Eles vão para lá, para a terra da Babilônia. E lá na terra da Babilônia, muitos profetas do povo de Israel começaram a dizer, não, logo Deus vai restaurar todas as coisas, vai tudo ficar bem. Então não façam casas muito boas aqui na Babilônia, não se importem com o que está acontecendo aqui por essas áreas, porque logo Deus vai nos levar de volta para a nossa terra,
e lá nós vamos fazer prosperar as nossas coisas. Aí veio um cara chamado Jeremias. Jeremias escreve assim, lá no capítulo 29, versículo 7, depois de narrar muitas coisas a respeito das falsas profecias, ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deus falando ao povo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Então, no meio do exílio, no meio do sofrimento por ser agora um povo cativo, um povo de outra língua, de outra terra, um povo com outro Deus, mesmo sendo esse povo num local completamente alheio ao seu contexto natural, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu sei que quando a gente fala prosperidade aqui na Comunidade Viva, parece que dá aqui um negócio nas costas, que a gente fica com essa prosperidade. Não, prosperidade é ruim. É a teologia da prosperidade, é coisa do cão, do capeta, do capiroto. A teologia da prosperidade vem direto do inferno. Se tem uma coisa tão infernal quanto ela, é ela. Tá? Mas não é isso que ele está falando nesse texto. Não está falando sobre teologia da prosperidade. O que está dizendo é: cuide da cidade onde você está, mesmo que você não seja daqui. Então, esse papo de que nós somos cidadãos dos céus e nós não nos importamos nada com coisa que está acontecendo na terra, mas queremos levar almas para o céu, olha para mim. É verdade. Nós queremos pregar o evangelho para que pessoas conheçam a Cristo. E Cristo faça o que só Ele pode fazer. Mas nós não estamos no processo de levar espíritos para o céu, porque o corpo para nada serve. Nós somos cidadãos do reino aqui, buscando a prosperidade dessa terra, porque a nossa prosperidade ou a nossa vida boa, a nossa vida de qualidade depende da prosperidade daqui. Quantos de vocês já trabalharam no distrito industrial ou trabalham? Levanta alto. O que é que acontece com vocês se o distrito industrial vier à falência? Demitido. O que acontece você sendo demitido? As coisas apertam. Aperta mesmo. A barriga é a primeira que aperta com cinto. O que acontece com vocês se não levantaram a mão quando esse povo que trabalha no distrito começa a ter falência, demissões e tudo mais? O que acontece com você? Conversa comigo. Isso é para baixo. Você para de ter cliente. Parando de ter cliente, você também não vende. Não vendendo, o seu negócio fecha. Você manda pessoas embora. Aí a nossa cidade perde prosperidade, você também se ferra. E quem mais sofre são aqueles que estão no final dessa cadeia perniciosa do nosso sistema. Então, deixa eu adaptar o seu discurso aqui com o que nós cremos. Nós estamos nos importando sobre a questão de pessoas conhecerem o seu Criador e se tornarem servos de Jesus Cristo. Estamos? Estamos. Faça assim. Estamos. Nós nos importamos com a pregação do Evangelho. Nós nos importamos que pessoas conheçam a Cristo num relacionamento pessoal e assim dediquem suas vidas a Ele. Sim. Cremos numa vida pós-morte? Sim, cremos numa vida pós-morte. Cremos na ressurreição do corpo? Cremos na ressurreição do corpo. Entretanto, isso não é em detrimento da nossa teologia social e da nossa ideologia social, política de cidadania e responsabilidade aqui. Portanto, importa sim quem você elege. Porque quem você elege vai determinar pelos próximos 4 anos ou mais, porque nós vamos sair do buraco onde estamos como país, nos próximos 10 anos. E não é o Redentor Temer que vai fazer isso. É o povo brasileiro. Se atentar para o que precisa fazer. Nós precisamos adaptar o que cremos com aquilo que realmente vivemos. Porque se você pensa que o que você crê com relação a Jesus Cristo e o Evangelho só leva você para o céu, porque tudo que está aqui vai ser queimado e descartado algum dia, o que é que você está fazendo aqui, meu irmão? De que é que serve a sua vida aqui? Levar mais gente para o céu com você? Enquanto eles estão passando fome?
enquanto a cidade está com índices criminais cada vez mais altos. Winston, mas se nós pregarmos o evangelho, tudo isso se transformará. Pregue o evangelho para alguém que passa fome sem dar comida para ele e veja o que acontece. Deus proverá. Deus proverá. A sua conta é a provisão de Deus. As suas mãos são a provisão de Deus. Onde estão os seus 5 pães e 2 peixes? Estão lá na Missão Vida, lá em Iranduba, estão nas mãos da Magali e da galera dela. Cadê o seu voluntariado de servo em algum lugar na cidade de Manaus? Qual foi a última vez que você se voluntariou para que alguma faceta da cidade de Manaus fosse transformada? Porque parece que essas coisas não cabem na nossa teologia espiritualista. Porque nós vivemos pela graça. E vivendo pela graça, nós estamos esperando a volta de Cristo. E um dia Cristo vai fazer tudo isso diferente. Eu quero dizer para vocês que são teólogos, eu não sou pré-milenista. Nunca serei. Eu creio num evangelho que é a anunciação do reino de Deus que chegou. Não foi isso que Jesus falou? Não foi isso? Você lembra o que Jesus pregava? Arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe qual era o evangelho? O reino de Deus chegou. O reino de Deus não vai começar quando Cristo voltar a segunda vez. O reino de Deus chegou faz 2000 anos. E muitas vezes parece que nós cristãos estamos esperando alguma coisa acontecer nos céus e na terra, e talvez no inferno também, para que finalmente o reino de Deus venha. Onde é que está o reino de Deus? Na sua vida diária. Busquem a prosperidade da cidade. Parece que Jeremias tem um senso de responsabilização não possível de medir, imensurável, para o povo de Israel. Sabe onde eu acho que Jeremias pega o senso de responsabilidade de onde eles estão, da transformação do lugar onde o povo de Deus está? Eu acho que Jeremias está lembrando da promessa dada a Deus, por Deus a Abraão. Você lembra como Deus fala com Abraão lá em Gênesis 12? Você lembra? Quem lembra? Quem já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Já. Sara, o que é que foi, Sara, que Deus falou a Abraão? A descendência dele seria como as estrelas do céu, que ele sairia da terra dele, ia para um outro local, e Deus o abençoaria, e ele seria uma grande nação, mas ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. É interessante que normalmente nós lembramos de Abraão com Deus derramando sobre ele todas as bênçãos do mundo. Ele é o escolhido, ele é o patriarca, ele é o grande que largou todas as coisas para seguir a vontade de Deus, e Deus o abençoou grandemente. Ele foi pai de uma grande nação. Para quê? Para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Quero crer eu que Jeremias tinha lá no fundo de sua mente esse pensamento: povo de Israel, vocês são chamados a ser bênçãos onde quer que vocês estão. Onde você está? Você está no consultório de odontologia? Você está num banco? Você é funcionário público? Que oportunidade você tem como funcionário público? Você é administrador de algum lugar? Você é frentista de um posto de gasolina? Você é um empresário? Empresários, olhem para mim. No nosso sistema capitalista, vocês têm um poder de transformação da nossa sociedade inigualável. Se os nossos empresários cristãos fossem cristãos, minha Nossa Senhora. Sério? Se os nossos empresários cristãos agissem como Cristo, a nossa sociedade seria outra. O problema é que nós olhamos para alguns déspotas, alguns reis,
alguns da oligarquia, alguns que vivem como parasitas do Estado, e queremos que esses parasitas do Estado façam o que é nossa responsabilidade como povo de Israel, como povo de Deus, como nascidos de novo. Eu estou falando para vocês, tá? Se você não se identifica com Cristo, hoje eu estou falando uma linguagem de gueto, tá bom? Eu estou falando para gente de casa. Nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Mas, Winston, então vou parar de pagar imposto. Não, você paga imposto porque você é brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você quer que a forma como os impostos são gastos mude? Então vamos mudar esse troço. Mas eu não sei se é sendo eleito para alguma coisa. Olha o que Jesus nos ensina, lá em Mateus 7. Assim, esse é conhecida como a lei de ouro, né? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Você sabe o que isso vem logo depois? Isso aqui é o final, ali pelo fim do Sermão do Monte. Antes disso, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, que se alguém bater no lado do rosto de vocês, ofereça o outro lado. Se alguém disser para você, você é obrigado a andar 1 milha, ande 2. Se alguém roubar de você a sua capa, dê não somente a sua capa, mas a sua túnica. Quem quer ser discípulo de Cristo? Gostaria de pedir para o Jean vir ao teclado, tocar uma música inspirativa e nós teremos um momento de apelo. Eu estou brincando, Jean, eu estou brincando. Mas que bom que você entrou no clima. Nós não entendemos as implicações práticas, sociais, de relacionamentos interpessoais e de coisa pública que seguir a Cristo traz sobre nós. Quando o Jean está aqui tocando, tá? A ti entrego, tudo te darei. Aí, isso aí é uma música lá do tempo da minha avó, né? Mas a gente pensa, eu vou dar meus dízimos e ofertas, porque assim eu vou financiar a igreja, eu vou pagar o teatro, eu vou ajudar no Viva Aqui Demais, eu vou pagar o salário do Winston. Que coisa boa, que tudo bem. Aí a gente sai pela porta aqui, tudo te darei, vai para o ralo. Porque parece que a gente também terceiriza até isso, né? A gente chega aqui, dá os nossos dízimos e ofertas e fala, Senhor, está contigo agora, o resto é meu. Não. Porque a base da ética, a base das regras interpessoais do reino de Deus é o outro. É o outro come antes de mim. Porque se o outro estiver pensando a mesma coisa, nós vamos nos satisfazer juntos. Isso é um papo muito comunista para mim. Cara, eu não sou comunista, cara. Não sou. Independence Day na veia. Mas não há como viver o Evangelho com pensamentos privados, com uma ética privada. A ética do reino é para todos. O Evangelho não é para um gueto, é para todos. O reino de Deus é para todos. Até o estrangeiro na lei mosaica. O estrangeiro na lei mosaica é protegido. Por quê? Mas ele não é do povo de Israel. Não importa, ele está dentro da minha casa. Lembra da história de Ló, lá em Sodoma e Gomorra? Lembra? Agora como pentecostal, lembra? Pronto, que o Espírito de Deus caia sobre vocês. Quando chega o anjo que era um estrangeiro, o mensageiro do Senhor, que era um estrangeiro, e vai ficar na casa de Ló, Ló oferece até as suas filhas para que aqueles não fossem violados. Lembra dessa historinha? Às vezes a gente faz uma lambança teológica tentando interpretar umas besteiras que estão falando hoje em dia sobre isso. Tá, depois a gente toma um café e fala sobre isso. Mas você vê como Ló protege o estrangeiro dentro de sua casa?
Porque dentro de sua casa o estrangeiro era a responsabilidade dele. O pobre, a viúva, o necessitado, o órfão eram responsabilidade da cidade, das pessoas conscientes do reino de Deus na terra. Aí chegamos no século XX, o pobre, a viúva, o necessitado, o desempregado, o meu irmão que está passando por problemas financeiros, o meu irmão que está endividado e tudo mais, é problema dos outros, é problema do sistema, é problema de um monte de coisa. Mas o reino de Deus, a ética interpessoal é pública. Eu faço aquilo que eu quero que faça por mim. Eu ajo sacrificialmente porque o outro vai agir por mim. Sabe o que aconteceu em uma das primeiras igrejas cristãs do mundo? Lá em Corinto. O povo se reunia para a ceia do Senhor. E a ceia deles era muito parecida com a nossa, eu acredito, quando a gente faz no momento comunitário. Você já participou? E todo mundo come um café da manhã bom e depois a gente celebra com pão e suco de uva pelos nossos irmãos alcoólatras. A gente não usa vinho aqui, mas a gente celebra todo mundo junto, a gente está lá, está comendo e tudo mais. E sabe o que acontecia naquela época? Chegava um monte de gente querendo comer. E então eles comiam e passavam por cima daqueles que não tinham comido antes. Aí Paulo diz para eles, se você tem fome, coma em casa. Eu acredito que ele falava a ricos da cidade, cristãos daquela igreja, que chegavam naquele momento em que tinha pão e vinho de graça, e eles se embebedavam e enchiam a pança. E aquele não era o propósito era a comunhão. Aí pulamos 2000 anos e chegamos no churrasco entre amigos aqui na Comunidade Viva. Oh, Senhor! Trazemos picanha, alcatra, maminha, contrafilé, fraldinha. E a gente pode comer até a gordura, porque o sacerdócio não mais existe, a gordura é nossa também. Aleluia, eu vi alguém que gosta de gordurinha. Cuidado com o teu coração. E aí nós não esperamos uns pelos outros, mas nós atropelamos grávidas, crianças pequenas e bebês, porque a carne está acabando. Nem num churrasco a gente consegue ter a ética do reino. Isso me chama a atenção para quem nós somos, não para quem os políticos são. Nós podíamos passar a manhã toda aqui falando mal dos políticos. Eu gostaria que você tirasse um tempinho para falar mal de você mesmo. Cobramos e devemos cobrar uma ética pública perfeita dos nossos políticos, e devemos cobrar. Como está a sua? Como está o seu cumprimento às leis? Como está o seu jeitinho para que a política pública funcione melhor para você? Como está melhor a sua compreensão do que você deve fazer e a sua ação? Como estão as coisas dúbias na sua vida com relação ao que você sabe que é errado? Alguns de nós aprendemos muito mais por exemplos do que por teoria. Sabe quando você pega uma multa de trânsito? Porque você estava falando no celular, e aquele agente dos filhos de Belial pegou a sua placa, né, e anotou. Na verdade, ele é o agente dos céus. Eu também não gosto muito deles, porque eu também quebro as leis. Infelizmente, graças a Deus pela sua graça. Mas aí você chega lá no Detran e você tem um amigo. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, eu não quero constranger você, mas você tem um amigo. E sabe, ninguém quer pagar R$210. Para quê? Afinal de contas, as nossas ruas são uma porcaria. Não é? Ninguém faz viaduto que preste. Nem cabe os carros que tem, a faixa azul, uma vergonha. Para que eu vou pagar essa multa? Não, eu vou lá com meu amigo. O teu amigo chega, não, tá tudo bem, cara, tudo bem. Mas você não sabe, está difícil agora de fazer as coisas. Não tem nada para ajudar a fazer? Aí você não só chega com um amigo, mas você dá R$50 para o seu amigo.
e o seu amigo te libera de R$ 250, você sai de lá agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, porque tu me libertaste dessa multa, que ia tirar um pouquinho da diversão da minha família. Essa é a nossa ética, a falta dela. O que é que está errado aí? Tudo. Sabe o que é certo? Primeiro que está errado você pegar a multa, porque você deveria ter consciência e não fazer o que é contrário às leis de trânsito do Brasil, para que talvez os nossos índices de mortalidade no trânsito fossem menores. Aí quando você recebe a multa, seria muito interessante que você, com o rabo entre as pernas, fosse até, glorificando a Deus até o banco, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não morri, porque eu não matei ninguém falando no meu celular, e isso aqui é um lembrete do meu sacrifício por eu estar aqui sendo ímpio de falar ao telefone dirigindo. Depois dessa oração, pagar lá o seu boleto, glorificar a Deus novamente com as mãos acima da sua cabeça, dizendo: Senhor, mais uma vez eu me comprometo contigo de nunca mais utilizar o celular em via pública. Eu não mais utilizarei, em nome de Jesus, amém. Colocar aquela coisa na frente do seu carro lá para lembrar R$ 250, e todas as vezes dirigir, parado no sinal vermelho, lembrar: Senhor, paguei a minha penitência, não mais farei isso. Essa é a forma correta de fazer, até com a oração. Mas não, nós somos ímpios. Ímpios, somos safados. Aí vem Paulo e diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Por que será que Paulo associa que tudo me é permitido, mas nem tudo convém? E aí entra com: eu devo estar preocupado com as coisas dos outros. Porque ou nós pensamos assim, ou nós vivemos num caos que vivemos. Você acha que está bom o que estamos vivendo? E não é só aqui. É no mundo todo. Eu não quero ser profeta de coisas ruins, a gente não precisa, liga o jornal. Os Estados Unidos está num ciclo político dos piores já existentes em toda a sua história. Terão que decidir entre uma mitomaníaca inveterada e um bully, um garoto fortão, rico, que acha que pode mandar no mundo. Como é que se escolhe isso? É se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É o contrário, né? Na Europa, quem está se levantando agora são as pessoas, são os políticos de extrema direita, xenofobia, protecionismo, que se lasque a Síria, que se explodam todos da Ucrânia. A África, você já viu que nem se fala mais de África? Você acha que a pobreza e a dificuldade e a fome na África pararam? Que a morte na África parou? Você acha que a Etiópia está melhor? Você acha que Sudão está melhor? Você acha que Congo está melhor? Você acha que o norte da Nigéria está melhor? Pergunte para os missionários, se você tiver o número de algum missionário que está nessas áreas, pergunte: e aí, Cristo já voltou para vocês? Não, continua a mesma porcaria, mas Síria e Europa estão piores, ou dá mais mídia, do que o resto. Por que estou falando sobre isso? Ou nós tomamos a responsabilidade do que é nosso dever e vivemos sob a ética do reino de Deus na nossa vida pública, ou nós somos coniventes e comparsas desse sistema perverso que rege o nosso mundo. Aí sim eu preciso perguntar de você: você é servo de quem? Vou deixar a Bíblia de lado por um segundo. Se a sua ideologia política está mais alinhada a um partido político do que a ética do reino, você é servo do seu partido político. Seja ele qual for, de direita, de esquerda, de frente, de verso, de norte, de sul.
A sua ideologia política não pode estar a serviço de um partido. A sua ideologia política precisa ser a ideologia do reino. Se você quiser conversar mais sobre isso, a gente toma um café, se você não ficou claro com a ideologia do reino. É o próximo primeiro, é ética primeiro, é corrupção zero, é intolerância com o que é errado em mim e logo depois no outro. É intolerância com até aqueles que são meus parceiros, principalmente com eles. Se você faz parte de alguma ideologia política que você defende bandidos, sejam eles de direita ou de esquerda, por favor, de situação ou de oposição. Se você defende pessoas que estão hoje indefensáveis, eu preciso questionar o seu posicionamento. Não como político, não como cidadão somente, mas como servo. Se você consegue olhar para os nossos governantes, sejam eles quais forem hoje, atualmente em poder, e consegue ver neles messias que vão transformar o Brasil e a economia finalmente florescerá e tudo estará bem, não, segura ele lá, porque esse aí pelo menos ele vai fazer o que me beneficia. Não. Nós precisamos ser profetas. Sabe o que é que profeta faz? É legal, certas coisas estão melhorando. Mas ele é corrupto nisso, e ele é corrupto nisso, e precisa ser punido. Porque qualquer outra coisa é fora da ética do reino. 2 pontos finais para nós irmos com alguma coisa no bolso. Eu tenho 5 números que vocês precisam anotar para votar. Isso é brincadeira. Conversando com algumas pessoas a respeito de quem eu votaria para vereador, eu ouvi várias coisas. Uma delas, esse é nosso irmão, pode votar. Não. Ser servo não é necessariamente ser irmão. Ser da minha congregação não é ser irmão. Ser da minha denominação não é ser irmão. Ser cristão não é ser irmão. Ser pastor não é ser irmão. Ser irmão não faz nada. Mas pode ser um indício de alguma coisa. Mas eu não votaria em ninguém por ser de Cristo. Porque a nossa bancada evangélica, a nossa não, a tua, deplorável. São irmãos. Então precisamos questionar. Se você está votando em alguém só porque é irmão, questione mais uma vez e veja como aquilo realmente é de realidade. Ponto 2, ainda nesse mesmo ponto de votar em vereadores. Vários se chegaram a mim e falaram assim: Winston, vota nesse porque esse aqui vai ajudar o nosso projeto. Sério? Sério que a gente continua votando para facilitar o meu projeto? Para facilitar o meu esportezinho? Para facilitar a minha igrejazinha? Sabe o que eu ouvi esses últimos meses? Pastores chegando dizendo assim: olha, esse vereador, se for eleito, ele vai conseguir um terreno para a nossa igreja. Crime organizado. Não é engraçado, não, é crime organizado. Não é função do Estado dar terreno para a igreja nenhuma. Quer terreno, compra. Compra. Não tem dinheiro para comprar, reúne em casa. Não tem grana para pagar ar-condicionado, reúne na rua, debaixo de árvore. Não era assim que os missionários faziam em 1910? Não, mas vai beneficiar o meu gueto. Não. Se você hoje está votando porque você vai ter algum benefício próprio com o seu voto,
olha bem para mim, eu questiono o seu relacionamento no reino. Desculpe, não quero ofender você, mas eu questiono o seu relacionamento no reino. Vou ser mais enfático ainda. Se você está votando para que você permaneça no seu cargo, pensa de novo, porque talvez você esteja votando só para defender o seu. Mas, Winston, se eu não tiver esse emprego, vai ficar difícil para eu dar comida lá em casa. Talvez tenha começado o seu erro lá atrás, quando você aceitou um cargo comissionado, só por indicação política, e você não tem competência para estar lá onde está, e quando mudar o governo, você vai junto. Desculpa ser tão duro, mas é assim que funciona o nosso sistema. Cargo comissionado incompetente é complicado. Se você está votando para que você permaneça empregado, é para isso que você vota? Essa é a sua ética do reino? Não. Nós precisamos eleger aquelas pessoas que podem, talvez, possivelmente, ser alguma mudança boa para a nossa cidade, para que alguma coisa mude na nossa cidade, para que seja efetivamente uma curva para o lado certo. É difícil, é quase impossível, sabe? Aquelas probabilidades quase imperceptíveis, são as probabilidades de alguma coisa mudar na atual situação. Mas se você está contribuindo para essa situação ser ainda mais precária, votando para que o seu permaneça, aposenta. O Brasil nunca vai mudar. Sabe por culpa de quem? Sua. Segundo ponto, e assim eu finalizo. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eu só conheço essas duas realidades. Muitas pessoas têm pensado politicamente com mentalidade de gueto, novamente. Tipo assim. E, de novo, mesmo que eu esteja ofendendo você, esse não é meu intuito, tá, Hannah? Eu não quero te ofender de forma alguma, falando sério mesmo. Tá, Sara? Não é nada pessoal. Certas coisas precisam ser faladas, e aí você digere. Vai ler a Bíblia, vai discutir, vai tentar arejar a cabeça. Mas temos pensado a coisa pública com mentalidade de gueto. Temos eleito pessoas com mentalidade de gueto, para defender ou a nossa classe social, ou o nosso status quo, ou a nossa classe religiosa, muitas vezes, ou aqueles que defendem as mesmas práticas que nós. Aí tem ouvido algumas pessoas, seja nas eleições anteriores para presidente no Brasil, seja a guerra política nas eleições dos Estados Unidos, ou seja até mesmo agora no Manaus, com os prefeitos discutindo entre si, muitos evangélicos falando e dizendo assim, não, esse prefeito aqui, ele vai continuar facilitando a nossa vida como evangélico para que a nossa vida de evangélico continue a ser mais fácil. Sabe quem pensava assim? Quem era do partido do que perseguiu Jesus? Lembra do imperador, do rei? Como é que era o nome dele? O rei quando Jesus nasceu? Herodes. Tinha os herodianos. Os herodianos eram de um partido da situação. E eles queriam permanecer na situação. Porque podia vir outra dinastia que ia os tirar do poder, e eles teriam que ser cidadão comum, perseguido como todos os judeus, com os seus direitos tolhidos, como todos os judeus ali da Palestina na época de Cristo. Mas os herodianos eram protegidos, porque eles eram especiais. Aí agora eu tenho ouvido muitas vezes cristãos, evangélicos, de direita, conservadores, dizendo, nós precisamos eleger tais pessoas, porque assim as coisas não vão se degenerar e nós permaneceremos com a vida como queremos. Deixe-me terminar assim. No dia que o governo determinar como você vive, você está perdido. No dia em que o governo determinar como você gerencia as coisas na sua casa, você está perdido. No dia em que o governo determinar a sua ética pública e privada, você está perdido.
Nós estamos iniciando um tempo, e eu não sou profeta, mas estamos iniciando um tempo em que seremos perseguidos sim, e maranata. Seremos sim um povinho, porque quando começar a perseguição, que vai começar e já está havendo fora do Brasil e dentro, e vocês sabem que eu não falo dessas coisas sempre, não é por isso que eu não vou falar hoje. Mas quando começarmos a ser perseguidos por sermos cristãos, o que acontecerá? Seremos perseguidos. Políticas públicas podem facilitar a vida de uma nação, mas elas não podem determinar a ética que eu tenho. Aí elegemos pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil, pensando em suas ideologias a respeito do casamento gay. Né? A gente ouviu muito isso nas eleições presidenciais passadas aqui no Brasil, e agora se ouve nos Estados Unidos. A respeito de coisas éticas e sociais. Mas aí elegemos pessoas que são quase que o anticristo, tanto aqui quanto fora, porque tentamos defender o nosso gueto. Ponto principal da nossa responsabilidade de cidadania e de social. Eu vivo pelo outro, mesmo que isso demande sacrifício. Engula em seco. É uma jaca que você está engolindo, um abacaxi que rasga. A ética do reino é eu vivo pelo outro, mesmo que isso demande sacrifício. Winston, mas quem vai defender o meu? Já ouviu falar em fé? Já? Eu acho que o povo de Israel, lá na Babilônia, quando Jeremias falava com eles, Jeremias falava de fé. Imagina um povo que está sendo escravizado, foi quase que exterminado pelo povo babilônio, e todos os da elite foram levados para a Babilônia para produzir coisas para eles, para os babilônios, debaixo de um império babilônico com Nabucodonosor. É para esses que Jeremias fala: façam essa terra prosperar, porque depende da prosperidade dessa terra a sua prosperidade. E um dia, Deus trará o resto de volta para a terra. Eu fico imaginando o povo de Israel lá na Babilônia dizendo assim: mas e nós? Como assim eu vou fazer esse povo prosperar? O povo babilônio matou o meu tio. Eu só posso imaginar que Jeremias dizia: você crê em Deus? Faça o que você precisa fazer, tomando as decisões corretas na ética do reino e não somente nas leis desse país, porque a ética do reino é muito superior às leis desse país. Só uma pulga atrás da sua orelha. Imagina se só nós que estamos aqui começássemos a viver assim onde nós estamos. No trabalho, na escola, nas relações com os nossos superiores e com os nossos inferiores, na hierarquia funcional. Se só nós começássemos a fazer isso. Vocês que são patrões, imagina se vocês começassem a tratar os seus funcionários com a ética do reino. Médicos, nós temos muitos médicos aqui na CV. Imagina se vocês tratassem as enfermeiras que trabalham com vocês com a ética do reino. Mudaria alguma coisa? As suas secretárias, você que é líder em alguma coisa, você tem secretárias, funcionários públicos e tudo. Se você começar a tratar as suas secretárias como se você fosse o servo, que Cristo veio não para ser servido, mas para servir. Imagine que você chegasse na segunda-feira, na repartição pública que você trabalha, em vez de você fosse o servo. Imagina na sua escola, se você chegasse lá para servir aquele que é quem limpa a escola. Como que as coisas mudariam onde você está? Alguma coisa mudaria?
Isso tem tudo a ver com vida política, tudo a ver com responsabilidade, tudo a ver com cidadania. Aí fica mais fácil a gente escolher aqueles que vão nos representar. Até entre os ímpios, pagãos e corruptos que nós temos como opção. Quem beneficiará a minha cidade mais? Não a mim, mas a minha cidade. Quem é o vereador que vai agir pela cidade? Não por mim, não pelo meu projetinho, não aquele que vai me dar o emprego que eu preciso. Não, cara. Vai, estuda 5 anos, trancos e barrancos, devendo Deus e o mundo, paga a tua dívida, consegue um emprego. Faça prosperar a tua cidade, porque isso depende da tua prosperidade. Eu acredito que se nós assim fizermos, muita coisa mudará. Se o povo que se chama pelo nome de Cristo vivesse o que crê, o Brasil mudaria numa geração. Nós não precisamos nem mais convertidos. Não. Se só aqueles que já creem em Cristo vivessem por aquilo que creem, o Brasil seria mudado em uma geração. E quero crer que o mundo seria transformado em 2. Mas isso é utopia. Infelizmente é utopia. Mas faça a sua parte. Você pode não fazer diferença para o mundo todo, mas para aquela estrelinha você fará. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós na nossa escolha. Você ora comigo e logo depois a gente vai aprender uma música nova. A gente começa a aprender hoje e aí termina na semana que vem. Vocês nos inspiram cantando. Você ora comigo? Pai, o mundo que nós vivemos hoje é tão confuso, é tão difícil, é difícil saber até o que é certo e o que é errado. Nós vivemos momentos de tanta pressão para todos os lados, pressões morais, pressões éticas, pressões políticas. Temos tanta informação e tão pouca sabedoria. Mas hoje, Pai, nós aqui que somos adultos temos uma responsabilidade ímpar de darmos um voto que poderá eleger aqueles que nos liderarão como cidade pelos próximos 4 anos. Portanto, Pai, nós te pedimos que Tu trabalhes em nós nesses próximos minutos até que nós cheguemos às urnas. Outros já votaram. Mas que Tu nos auxilies a refletir a Tua imagem, a imagem de Cristo, até mesmo no voto. Te pedimos que, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, esse novo ciclo político venha a trazer prosperidade à nossa cidade de Manaus. Senhor, te pedimos que os menos favorecidos na nossa cidade sejam abençoados por nós mais favorecidos. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para a nossa responsabilidade de cidadãos, para a nossa responsabilidade como elite da cidade de Manaus. Senhor, que os nossos olhos estejam menos nos classificados de novidades de consumo e mais nas folhas de necessidades da nossa cidade. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós, nós pedimos perdão pela nossa omissão tantas vezes. Mas que Tu continues a nos inspirar, a nos incomodar, a sermos efetivos na nossa ação cidadã e de responsabilidade social. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.